Olá, 701, tudo bem com vocês? Nós vimos nas últimas aulas que tivemos o posicionamento geográfico, a posição do Brasil no mundo. E aí a gente vai dar uma relembrada, já mandei alguns vídeos para vocês, mandei uma atividade, mas vamos dar mais uma relembrada nesse conteúdo, tá ok? Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem um mapa mundi com todos os continentes. Lembra, fiz isso com vocês. Mais uma oportunidade para vocês corrigirem aqueles exercícios do Geomapas, tá legal? Onde a gente tem a Ásia, Europa. Alguns consideram isso aqui uma massa continental só e chamam Eurásia. Aqui abaixo a gente tem a África, continente africano, tá? Aqui a gente tem a Oceania, América do Norte, América Central, só esse pedacinho aqui, tá? Que vai conectar a América do Norte e a América do Sul. E aqui mais embaixo, a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Então a gente pode falar que dentro de um contexto geral, o Brasil, ele está, gente, aqui a gente tem, ó, vocês repararem que essa linha aqui ao meio é a linha do Equador. Então, o Brasil, ele está, a maior massa dele, que aqui, ó, a gente vê aqui o Brasil, que é o maior país da América do Sul, tá? Parte da linha do Equador corta essa parte aqui de cima do Brasil, mas a maior parte do território brasileiro está ao sul da linha do Equador, daí América do Sul, tá? Porque a maior parte do seu território está ao sul da linha do Equador. Então a gente já começa o posicionamento por aí. O Brasil está ao sul da linha do Equador, na parte ocidental. A gente tem aqui o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, ele divide em leste e oeste. Então, o Brasil está a oeste da linha do Equador, que também, a oeste do hemisfério de Greenwich, também chamado de Ocidente, tá? Então, nós somos ao sul da linha do Equador, na parte ocidental do globo, ao sul e ao ocidente. E aí a gente chega no mapa da América Latina. Então aqui a gente tem todos os países da América Latina, sendo o maior dele o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. O que é isso? Ele é um país que ele é tão grande que ele chega a ter dimensões de um continente, tá? Na verdade, boa parte da Europa caberia dentro do Brasil, mas ainda é o quinto maior país. Então tem 4 países que são maiores do que o Brasil. A gente tem a Rússia, a gente tem o Canadá, Rússia, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Então o Brasil, ele é o quinto maior país em extensão territorial. Ele é tão grande que ele vai fazer divisa com quase todos os países. Então a gente tem aqui Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, as Guianas. Só não vai fazer divisa com o Equador e com o Chile. Com os demais países da América Latina, ele faz fronteira com todos. Gente, coloquei aqui novamente para vocês verem linha do Equador, e outra linha imaginária que corta o Brasil é o Trópico de Capricórnio. Então a gente tem aqui o norte do Brasil sendo cortado pela linha do Equador. Isso é importante para a gente entender até parte do clima do Brasil. Quanto mais próximo à linha do Equador, quanto mais a gente chega próximo à linha do Equador, mais quente vai ser. Então os estados do norte são mais quentes, e aqui o Nordeste, como está mais próximo à linha do Equador, como eles recebem uma incidência de raios solares maior,
esses estados dessa região norte e nordeste, eles tendem a ser mais quentes. Agora, conforme vai se afastando da linha do Equador, aqui o sul, ó, onde a gente tem a região sul e sudeste, já são um clima mais ameno. Por quê? Porque estão mais afastados da linha do Equador e mais proximidade também aos polos. Então ele recebe uma massa, o sul do Brasil, ele recebe uma massa fria vindo dos árticos, tá? Então tende a ser mais fresco. Então quanto mais afastado da linha do Equador, menor vai ser a temperatura, e quanto mais próximo à linha do Equador, maior vão ser as temperaturas. E aí eu tenho aqui falando com vocês uma divisão do Brasil em 5 regiões. Essa divisão é chamada político-administrativa e ela vai obedecer os limites de cada estado. A gente tem 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então ela vai obedecer os critérios de divisas de cada estado, tá? E vão formar as regiões políticas administrativas. Então essas regiões, elas têm características políticas administrativas que são semelhantes entre si, principalmente também fatores geológicos e climáticos, tá? E que vão dividir nessas 5 regiões. Hoje em dia é a divisão mais aceita dentro da geografia. E a gente chega nas regiões geoeconômicas, onde o Brasil está dividido em 3 regiões: região amazônica, região nordeste, região centro-sul. Então são apenas 3 regiões. Esse tipo de divisão caiu em desuso porque o único estado às vezes pertencia a 2 tipos de regiões diferentes. Exemplo do Maranhão e de Minas Gerais. Minas Gerais pertencia tanto ao centro-sul quanto à região nordeste. E o Maranhão pertencia tanto à região norte quanto à região nordeste. Então isso deixava uma certa confusão. Mas essa divisão geoeconômica, ela seguia, na verdade, as características econômicas e geográficas. Então, as regiões, né, os estados que tinham condições econômicas e condições geográficas mais semelhantes eram agrupados em determinadas regiões. Então, como o estado de Minas Gerais é muito grande, ele tinha características geográficas semelhantes ao Nordeste, essa parte do estado de Minas era pertencente a essa região e a outra parte ao centro-sul. E o Maranhão a mesma coisa, então ficava confuso, porque o único estado pertencia a 2 regiões diferentes. E aí acabou caindo em desuso esse tipo de divisão do território brasileiro. Então, gente, isso foi só para dar uma revisada, tá? E aí vocês conseguirem responder as questões, tirar as dúvidas dos geomapas que a gente tinha feito, tá bom? E aí a gente já vai nessa aula ainda começar a falar sobre a região Nordeste. Então, gente, até daqui a pouco a gente volta com mais vídeo.